pessoal, hoje eu vim mostrar para vocês como que eu fiz esse tapete econômico. Vou mostrar aqui, ó, o início dele, que eu fiz diferente lá do outro tapete econômico que tem no canal. Tá vendo? Lá, essa carreira aqui, ela é toda fechada. Essa aqui eu fiz de bloquinho, então já economiza mais um pouquinho, né? E esse também eu fiz ele mais longo aqui no centro. Então, o que acontece? Quando a gente aumenta essa parte central, essa parte quadrada aqui, né? Consequentemente, essa parte do leque vai ficar menor, então vai gastar menos material. Ele ficou com um tamanho bom e ficou mais econômico do que o outro. Então, eu vou começar mostrando para vocês essa parte inicial aqui. Vocês podem estar iniciando assim, ó. Coloca a linha aqui e dá uma laçadinha assim e começa fazendo o primeiro ponto. Então, eu tenho minha primeira corrente aqui, a minha primeira laçadinha. Agora, eu vou fazer 40 correntinhas. Vou adiantar, vou fazer as 40 correntinhas. Pronto, eu fiz minhas 40 correntinhas. Agora, eu vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui na sexta, né, que foi aquela última corrente que eu fiz, das 40, e levanto um ponto alto. Faço 2 correntinhas, dou a laçada, pulo 2 correntinhas de base, ó, 1, 2, venho na terceira e levanto um ponto alto. E vou levantar mais 2 pontos altos na sequência, formando um bloco com 3 pontos altos. Então, eu fiquei com uma argolinha, um espaço, um bloco vazio, um bloco cheio. Então, agora, eu vou intercalar 2 correntinhas, pulo 2, vou no terceiro ponto de base, que é a minha corrente, e levanto mais 3 pontos altos, cada um numa corrente de base. Então, vou ficar com bloquinhos. Vou intercalando um bloquinho cheio e um bloquinho vazio. Quando eu falo bloquinho vazio, é assim, ó. Aonde tem essas 2 correntes, esse espacinho aqui, né, sobre 2 correntes de base, isso aqui eu conto como um bloco vazio. 3 pontos altos, eu conto como um bloco cheio. Então, eu vou intercalando assim, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, essa daqui é a minha carreira central. Então, ela foi feito isso, ó. Um bloquinho cheio, um vazio, um cheio, um vazio, um cheio, um vazio. Então, é isso que eu vou fazer até chegar lá no final da minha corrente. Bom, cheguei aqui no final da minha corrente. Tá vendo que deu certinho? Ó, o bloquinho deu certinho. Agora, a gente vai fazer 2 correntes, mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu fiquei com 7 correntes. Dou a laçada, venho aqui, ó, na quinta corrente, né? Vou deixar 2 sobrando e levanto um ponto alto. Então, eu dou a laçada, venho aqui, ó, na minha quinta corrente, né? Deixo 2 aqui sobrando e levanto um ponto alto.
Faço 2 correntes. Venho aqui na minha primeira correntinha do início e prendo para fechar essa carreira. Prendo com ponto baixíssimo. Então, eu fiquei com uma argolinha e um bloquinho vazio. Agora, junto essa linha aqui que eu vou fazer o acabamento com ela, vou esconder ela aqui. E aí, eu continuo assim, ó. Eu levanto 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Dou a laçada. E levanto 3 pontos altos na próxima corrente de base. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui na carreira central, vou fazer aqui. Fiz os 3 pontos altos, faço 2 correntinhas. Na corrente de base, 3 pontos altos. Eu vou fazendo bloquinhos. 2 correntinhas. Vou na próxima corrente, levanto 3 pontos altos. Duas correntinhas. 3 pontos altos. Duas correntinhas, 3 pontos altos. Eu vou fazer isso até chegar aqui, ó. Vou levantar os bloquinhos de 3 pontos altos até aqui. Aí, aqui, eu vou fazer de um pouquinho diferente. Vou adiantar aqui e já volto com vocês. Aqui, adiantei. Quando eu chegar aqui, ó, eu fiz as minhas 2 correntinhas. Aí, eu vou levantar aqui um ponto alto. Não vou preencher aqui com pontos, porque aqui vai formar uma coluna de pontos baixos, tá vendo, ó? Tem uma coluna. Nesse aqui, eu fiz o bloquinho aqui, mas nessa aqui que eu tô fazendo, o bloquinho, ele vai ficar, esse bloco da carreira central, ele vai ficar aqui. Então, aqui vai ficar um bloco vazio igual aos outros, tá vendo? Que eu achei que foi um erro que eu cometi aqui, então, nesse novo eu tô corrigindo. Então, a cada peça que a gente faz, a gente vai corrigindo um detalhe, né? Tudo que a gente puder economizar é melhor. Então, no caso, eu vou estar economizando mais um bloquinho. Além disso, vai ficar mais harmonioso, né? Que vai ficar essa coluna toda de bloquinhos vazios. Então, aqui, ó, aqui, esse é o meu bloquinho vazio central. Aqui também vai ser um bloquinho vazio. E agora, eu vou começar a fazer o meu leque da curva. Quando eu falo leque da curva, é essa parte aqui, eu chamo de leques, onde faz a curva do tapete, né? A parte oval. Para começar a fazer esse, o meu primeiro pontinho, eu vou fazer de 2 em 2 pontos aqui. O meu primeiro pontinho, ele sempre vai ficar em cima da coluna, sempre um em cima do outro. Para isso ficar reto, para ficar retinho. Então, eu fiz o meu primeiro ponto, aí eu faço o segundo, dentro da minha argola. Faço uma correntinha de separação e levanto mais 2 pontos altos. Eu vou fazer bloquinhos de 2 pontos altos. Vou ficar com 5 bloquinhos. Então, eu já tenho 2. Agora, o terceiro. Uma correntinha. Meu quarto bloquinho. Uma correntinha.
O quinto bloquinho, eu vou fazer um ponto alto dentro da argola e o meu ponto alto em cima do ponto que eu já tenho. Em cima do meu ponto de base. Tá vendo? Isso faz com que ele vai ficando bem retinho. Então, agora, aqui terminei, eu vou ter aquela coluna de blocos vazios. Então, eu faço 2 correntinhas. E inicio aqui, ó, com um ponto alto. 2 correntinhas. Então, agora, eu vou repetir aqui o que eu fiz nessa carreira aqui. 3 pontos altos, e assim eu vou terminar essa carreira, tá? Vou adiantar aqui, vou terminar essa carreira e volto na próxima. Quando eu chegar aqui, ó, nessa parte da curva, eu vou fazer igual eu fiz aqui. Vou repetir aqui nessa curva que eu fiz na outra. De 2 em 2 bloquinhos separados por uma corrente. E quando chegar na minha curva, 1, 2, 3, 4, uma correntinha. Aí, no quinto bloquinho, eu faço um ponto alto dentro da argola, né? Dentro da minha corrente. E o último, em cima do meu ponto alto de base. Faço uma corrente de duas correntes. Vou aqui, ó, na minha terceira correntinha aqui, que eu iniciei a carreira, e fecho com ponto baixíssimo. Agora, o que que acontece? Nesse bloco central, tava cheio. Esse eu fiz vazio, então, esse eu vou fazer cheio. Vai ficar sempre intercalado. E aqui sempre vai ficar uma coluna com blocos vazios. Então, agora, ó, enfio a agulha aqui dentro. Faço meu pontinho baixo, 2 correntinhas, isso eu tô formando um ponto alto falso. Agora, eu levanto mais 2 pontos altos. Duas correntinhas. Vou pra minha próxima correntinha e levanto os 3 pontos altos. Então, eu vou adiantar essa carreira. Essa lateral, né? Quando eu chegar lá na curva, eu volto com vocês. Bom, adiantei essa lateral, ó. Cheguei aqui, fiz o meu último ponto alto do bloquinho, eu fiz em cima do meu ponto alto de base. Aqui eu vou fazer 2 correntinhas para fazer o bloquinho vazio. Então, 2 correntinhas, faço meu bloquinho. Aqui, ó, ponto alto em cima do ponto alto de base. Vai ser sempre assim quando inicia aqui a curva, vai ser sempre assim, né?
Vai ser sempre assim, ó, aqui no último ponto alto vai ser sempre ponto sobre ponto, e aqui também sempre ponto sobre ponto. Aí, agora, eu vou fazer um ponto alto aqui dentro dessa correntinha, tá vendo? Entre um ponto e outro, eu tenho uma corrente. Eu levanto um ponto aqui. E aqui vai ter aumento, então, eu tenho 2 aqui, 2 aqui. Eu preciso fazer um aumento. Então, eu venho aqui, ó. Deixa a câmera focar. Eu venho aqui, ó, dentro do meu ponto alto, mas eu saio pra cá, ó. E levanto o ponto alto. Vou fazer de novo, pra vocês verem. O meu primeiro ponto eu fiz na corrente, entre um ponto e o outro. O segundo, que é o aumento, ó, da laçada, eu venho aqui, ó, dentro do meu ponto, nessa correntinha que eu tenho aqui, e enfio a agulha aqui, e saio lá atrás e puxo o fio. Tá vendo? Fazendo desse jeito, o seu leque não vai ficar torto. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas de separação. Na primeira foi 1, agora vão ser 2, sempre até o final do leque, até o final do tapete. Aqui na curva vai ser 2 correntinhas de separação. Então, vou pro próximo ponto. Ponto alto, na corrente, um ponto alto. E aqui dentro do ponto, o aumento. 2 correntes. Venho aqui no ponto, levanto. O primeiro vai ser sempre dentro do ponto. No meio. E dentro do ponto, só que eu vou sair pra lá, né? No inicial, eu enfiei minha agulha e saí pra cá. Nesse aqui, né, que eu fiz primeiro. Eu enfiei minha agulha aqui e por aqui. Nesse daqui, eu vou enfiar minha agulha, mas ele vai sair aqui, ó, pra esquerda. E eu levanto o ponto. 2 correntinhas. E vou pro próximo. Aqui. No meio. E pra esquerda. Duas correntinhas. Agora aqui, presta atenção no detalhe. Venho aqui, faço igual aos outros, né? Aqui nessa correntinha, é que minha câmera tá ruim de focar. Mas deixa eu mostrar pra vocês. Aqui eu tenho ponto. Eu tenho 2 correntinhas, ó, que forma esse ponto alto aqui, essa parte alta. Então, no primeiro ponto, eu enfio aqui, ó, pra lá, pra frente. E levanto o ponto alto. Depois, eu venho aqui no meio, ó. Eu não vou enfiar aqui, eu vou enfiar no meio. E faço o ponto alto. Sempre que for leque, vocês vão trabalhar dessa forma. Quando é um ponto filé, é diferente. Aí, vocês têm que enfiar dentro do ponto, porque ele precisa ficar reto pra frente, pra cima, né? Um sobre o outro. Mas, quando é o ponto leque, se você coloca um sobre o outro e no último você coloca pra esquerda, ele tende a entortar pra esquerda. O leque fica torto pra esquerda. Se você colocar sempre os do meio, né? Colocar na corrente, ele tende a subir no meio e abrir nas laterais, que é o que a gente quer. Então, ó, dá a laçada, vem aqui no meu último, aqui, ó, e subo o ponto alto, certo? Então, vou adiantar essa carreira aqui, essa lateral, e volto aqui no final para mostrar para vocês outro detalhe. 2 correntes, faço meu bloco vazio.
e inicio o meu bloquinho de pontos altos. Vou adiantar aqui e já volto. Bom, cheguei aqui no final da minha carreira. Agora, acho que vocês já entenderam, né? A partir de agora, é só repetir o que a gente fez. Sempre aqui no último ponto, vou ter um aumento, né? Aqui eu tenho 3. Então, na próxima, eu vou fazer os 3 e mais um aumento no final. E assim vai. E aqui vai intercalando também até o final. Então, a única coisa que vocês vão fazer agora, de mudança, né, é mudar as cores. Então, aqui, ó, eu tenho a minha carreira central, eu fiz 1, 2, vou fazer mais 2 carreiras. Fora a carreira central, vou fazer 2 carreiras. Vou ficar com 4 carreiras. Nesse daqui, ó, eu fiz 5. Eu fiz a central e fiz 5 carreiras. Aí troquei de cor, fiz mais 5, troquei de cor novamente, fiz mais 5 no verde, e aí eu fiz o bico, né? Então, nesse daqui, eu vou fazer, acho que eu vou fazer 5 também. Então, nesse daqui eu vou fazer diferente, eu vou fazer 5 carreiras no amarelo, 5 ou 4 no preto, e vou voltar pro amarelo, e vou fazer um bico. O bico eu não vou mostrar pra vocês, porque é o bico que já tem no canal. Aí eu vou deixar, assim, vocês escolhem o bico que quiser, né? Então, aí no canal tem todos os meus tapetes, eu ensino no final a fazer um biquinho. Então, aí fica a critério de vocês para escolher. Tem 3 ou 4 tipos de bico desse tapete mais simples, mais econômico. Tem vários biquinhos que dá certo. Então, é isso. Aí, depois, mais pra frente, acredito que semana que vem, eu trago esse jogo pronto aqui pra mostrar pra vocês, tá? Então, agora eu vou mostrar pra vocês esse jogo aqui, que eu fiquei de mostrar, né? Que eu fiquei de concluir a passadeira e trazer pra vocês verem. Então, eu vou mostrar pra vocês como que ficou a passadeira. Eu vou falar pra vocês quantos pontos, quantas correntes eu fiz a passadeira. Eu vou dar uma dica para vocês de como calcular para fazer a passadeira do tamanho que vocês querem, porque muita gente me pergunta isso. Então, o que vocês vão fazer? Se vocês tiverem encomenda de um jogo de cozinha, e precisa da passadeira, ou precisa fazer um jogo de banheiro, e aí a capa é o mesmo formato, só que ela tem que ficar menorzinha, então, eu vou ensinar para vocês como que vocês vão descobrir quantas correntes tem que fazer. É assim, ó. Nesse aqui, eu fiz 40 correntes para iniciar, certo? Então, ele ficou... Deixa eu medir aqui para vocês. Ele ficou medindo 77 centímetros. Ele ficou com 77 centímetros, certo? Quanto que ele ficou de leque? Ficou com 24. Então, vamos colocar 25 centímetros, né? Para arredondar, fica mais fácil. 25. Então, os 2 leques vão dar 50 centímetros, certo? Certo? Então, se deu 50 centímetros, né? Cada leque desse deu 25 e eu tenho desse lado e daquele lado, eu tenho 50 centímetros. Então, se eu quiser fazer uma passadeira de 1,5 m, eu pego esse 1,5 m, tiro essas 2 medidas, que é os 50 centímetros, e vou fazer 1 metro na parte central. Então, vou fazer aqui, ó, daqui até aqui, nesse caso aqui, deu 26 centímetros. Então, se vocês querem fazer uma passadeira de 1,5 m, vocês vão medir 1 metro, aqui, ó, numa trena ou numa fita métrica, vocês vão medir 1 metro. Então, vocês vão fazer uma corrente de 1 metro. E vão fazer esse trabalho aqui
em 1 metro. O que sobrar já vai dar os 50 centímetros que falta, que vai ficar 1,50 m, entendeu? Então, quando vocês não precisam saber, para você saber a quantidade de correntinhas, vocês precisam saber a medida que eu tenho que fazer dessa parte central. E aí, vocês vão fazendo as correntinhas até chegar em 1 metro. Observando que vocês vão sempre observar o desenho aqui, ó. Para eu formar o desenho, eu preciso de 5 correntes, certo? Então, vocês vão fazer a medida de 5 em 5. Então, nesse 1 metro, tem que ter, no final, tem que caber de 5 em 5 para não sobrar corrente. Então, vocês vão pegar, fez 1 metro, pegou e fez 1 metro de corrente. Aí, vocês vão contando de 5 em 5 em 5 em 5. Quando chegar no finalzinho, se tiver 3, sobrou 3. Vocês desmancham essas 3 ou faz mais 2 para dar 5, certo? Porque para formar o desenho precisa ser de 5 em 5 correntes. E é isso. Então, se você quiser um tapete de... Isso é para 1,5 m, né? Então, se você quiser um tapete maior, de 2 metros, então vocês vão fazer a corrente, fazer uma corrente de 1,5 m e vocês sabem que no final, porque no final a aba, ela vai ser sempre do mesmo tamanho. Se vocês fizerem a mesma quantidade de carreiras aqui, do pequeno, então sempre vão começar pelo pequeno. Faz o tapete pequeno, né, com as 40 correntes, e aí a partir dessa base que vocês têm, porque vocês vão saber quantos centímetros deu de aba aqui, do leque, independente do comprimento do tapete, essa aba, ela sempre vai dar os 25 centímetros se vocês fizerem a mesma quantidade de corrente, de carreiras aqui, né? Se você aumentar a quantidade de carreiras, aí isso aqui vai ficar maior. Aqui, ao invés de 25 centímetros, vai ficar maior. Então, primeiro, por isso que eu tô falando, primeiro faz o tapete pequeno. E aí, baseado nele, é que vocês vão fazer a passadeira mais comprida, porque a largura dela vai ser a mesma. E o tamanho da aba aqui do leque também vai ser a mesma. Só vai mudar o comprimento, tá? Aí sempre fica mais fácil. Para qualquer modelo de tapete, vai ser desse jeito. Assim, que não tenha um gráfico no meio, né? Porque aí já é outra história. Mas, por exemplo, nesse daqui, é 3 pontos altos e 2 correntinhas. Se fosse, no caso, aquele que é ponto sobre ponto, aqui que nem, por exemplo, Natália, ele é ponto sobre ponto, 2 correntinhas, sobre ponto, o leque, né? Leque sobre leque, correntinha, é a mesma coisa. Vocês vão aumentar do mesmo jeito, vão medir a parte central e multiplicar aí pelo que vocês querem, né? A parte central é que determina a medida do comprimento da passadeira que vocês querem. Quando é um tapete que ele tem um gráfico, aí já é diferente, porque aí você tem que multiplicar aquele gráfico várias vezes. Aí dá um pouco mais de trabalho para ficar do tamanho exato que você precisa. Aí é uma outra história que eu ensino em outro vídeo, tá? Então é isso. A minha passadeira tá aqui, só falta fazer o acabamento, né, cortar os fios e arrematar. Minha pia é de 1,20 m. Então, eu gosto do tapete um pouquinho menor. Eu vou medir pra vocês esse aqui. Ele ficou esse ficou com 1,05 m. Então, ó, vou medir pra vocês a aba pra ver quanto ficou. Ó, não dá pra ver, né, que minha treina é velha, mas, ó, ficou com 25 centímetros, tá vendo? Então, o que vai mudar, por quê? Porque aqui eu tenho a mesma quantidade de carreiras que eu fiz no menor. Então, aqui, consequentemente, né, tem a mesma quantidade de carreiras que eu fiz no menor, ele ficou com o mesmo tamanho isso aqui. O que mudou foi só isso daqui, ó. Foi só esse comprimento aqui que mudou.
Então, você vai, por exemplo, no caso, se você quiser a passadeira de 1,5 m, você vai medir aqui 1 metro de trena, fazer a corrente, né? E aí, vai começar a trabalhar. No final do trabalho, o teu tapete terá 1,5 m. E é isso. Deixa eu mostrar um pouco de longe, porque não tá cabendo no vídeo. Mas eu vou colocar a foto dele pra vocês que eu tirei aqui no chão, pra vocês verem exatamente como que ficou. E é isso por hoje. Aí, quem sabe aí, mais pra frente, eu trago pra vocês mostrando como aumentar, como calcular a passadeira de um desenho, de um tapete que tem um desenho, que tem um gráfico. Eu vou deixar na descrição do vídeo, logo abaixo, eu vou deixar o peso de cada tapete e as medidas dele certinho, tá? Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E quem gostou do vídeo, deixa um like para eu saber que vocês estão assistindo o vídeo todo e tão curtindo, estão gostando da aula. Então, até a próxima aula e um beijo.